Nenhum motivo justifica a morte de qualquer pessoa. Essa é que é a realidade. Daqui a pouquinho, a Andréa Marques vai trazer mais detalhes para a gente no nosso Brasil Urgente desta quarta-feira, de olho no tempo, hein? Como é que tá o tempo em Campinas para esse feriadão? Como é que estão as imagens, hein? Tem sol, tem chuva, qual a expectativa? Tá aqui a imagem do tempo em Campinas, o sol da nossa cidade. O que é isso aí? É um flagrante, é? Que flagrante é esse aí, Ney? Acompanha. Ô, louco, rapaz. Vocês viram a imagem? Eu tô ficando maluco. Vocês viram a imagem? Eu tô ficando maluco. Ei, pessoal. O que era isso aí, velho? O que era isso aí? Flagrante nas câmeras da Band, velho. Até vocês me mostraram o que é esse negócio aí. Eu vou ficar curioso, velho. Vem comigo aqui, vamos procurar essa imagem aí. Ô, louco, velho. Mas tava voando um negócio aí, parecia um disco voador, cara. Parecia um disco voador, mas que coisa maluca é essa, velho? Negócio no flagrante ao vivo das nossas imagens, agora 5 horas e 3 minutos, nós mostramos um negócio girando no céu ali, sumiu, desapareceu. É que nós não vamos conseguir acessar a censura agora para mostrar, né? Mas, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Vamos embora, vamos começar tudo de novo aqui. Eu, sinceramente, me assustei, vi um negócio girando, né? E daqui a pouco ele sumiu das imagens. Quem estava acompanhando o Brasil Urgente viu comigo aqui. Deixa eu ver de novo, começar tudo de novo, as imagens do céu de Campinas nesta tarde de quarta-feira. Deixa eu ver aí as imagens do céu de Campinas nessa tarde de quarta-feira. Mas que susto, rapaz, que coisa maluca. O céu tá claro, né? O sol tá aparecendo. Vocês viram o negócio girando aqui do lado, velho? Ô, louco. O sol tá aparecendo, algumas nuvens no céu, é bem verdade, mas sem perspectiva de chuva, pelo menos por enquanto. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, 33 graus de temperatura, né? Umidade relativa do ar na casa de 31%. A umidade relativa do ar na casa de 31%. O pessoal está me tranquilizando aqui, diz que não era nada girando, era uma sacola plástica. Poxa vida, hein? Mas a sacola plástica tomou uma altura desgraçada aí, velho. Tomou uma altura desgraçada essa sacola plástica e voou aqui em direção à nossa câmera. Eu confesso que eu fiquei assustado. Imaginei que era qualquer coisa menos uma sacola plástica. Dá para ver a imagem da sacola, é isso? Dá para ver a imagem da sacola? Parece que dá para ver a imagem da sacola, o pessoal está pesquisando ali na imagem, mas passou um negócio girando ali, mas que susto, rapaz. Achei que ia atingir a nossa câmera. Graças a Deus, o pessoal está dizendo que era uma sacola plástica. Que bom, que bom. Mas é um susto. Aliás, essas sacolas continuam poluindo o meio ambiente, são descartadas de maneira irregular, né? Aliás, não é só questão de irregular, é de forma a não respeitar o meio ambiente. As pessoas jogam essas sacolas aonde bem entendem, isso acaba poluindo demais o meio ambiente. Está a 33 graus de temperatura, 31% de umidade relativa, não há previsão de chuva, pelo menos até o fim de semana, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A chuva só chega no sábado. Pode vir acompanhada aí de tempestades e tal no fim da tarde, sábado e domingo, mas até lá a condição deve permanecer com temperaturas, inclusive, em elevação. Rapidinho aqui, eu queria noticiar para vocês algo que me deixou, infelizmente, muito triste, né? Mas com as coisas de Deus a gente não questiona. E eu estou dizendo isso porque, infelizmente, a notícia ontem do finzinho do Brasil Urgente, a gente não conseguiu nem noticiar, foi o falecimento, a morte do pequeno Guilherme, aquele menininho que lutava pela vida na cidade de Limeira. A família, inclusive, lançou uma campanha para o menino Guilherme, ele que tinha uma doença rara e necessitava de um transplante multivisceral. O que é um transplante multivisceral? Ele precisaria do transplante de vários órgãos, incluindo o fígado, o intestino. Esses órgãos não funcionavam direito. O menino ficou internado, né? A família lançou uma campanha na tentativa de arrecadar fundos para que esse transplante pudesse acontecer nos Estados Unidos, já que o Brasil não dispõe ainda dessa técnica. O dinheiro era algo em torno de 2 milhões de reais, começou a ser arrecadado com essa campanha na internet. No entanto, o bebê Guilherme Souza da Silva, de 7 meses, não resistiu e perdeu a sua vida durante esse tratamento com problemas graves de saúde. A doença é conhecida como síndrome de Verdon, né? Ela impediu o menino de comer, de fazer as necessidades básicas e, para isso,
a família tentava, através dessa campanha na internet, conseguir os R$2 milhões para um transplante de intestino, estômago, pâncreas, né, fígado. Negócio muito difícil que deveria ter acontecido nos Estados Unidos. O menino teve uma parada cardíaca, não resistiu. Uma notícia triste, né, em meio a essa campanha que mobilizou milhares de pessoas na internet e que, inclusive, nós mostramos aqui no Brasil Urgente para Campinas e para toda a nossa região. A nossa mensagem aqui é de solidariedade à família, né, e um pedido para que você que nos acompanha aqui possa, sempre que possível, ajudar quem precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque gestos, né, de pessoas desconhecidas, gestos de pessoas que às vezes não tem nada a ver com o problema, salvam vidas. Não deu tempo de fazer isso com o Guilherme, porque o problema do Guilherme era muito grave, né? E talvez essa cirurgia de fato não pudesse resolver a vidinha dele e por isso Deus o evitou, né? Acabou deixando que ele pudesse, nesse momento, lá para cima, como um anjo, pudesse olhar para a gente aqui embaixo, né? Mas, de qualquer maneira, são várias as intervenções que a gente vê em campanhas que existem por aí e essa mobilização da sociedade, essa mobilização dos corações das pessoas ajuda e muito, ajuda e muito. Então, não deixe de ajudar sempre que você tiver a oportunidade de ajudar alguém. Infelizmente não deu tempo de fazer isso para o Guilherme, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe o que faz, e a nossa solidariedade aqui à família do Guilherme lá em Limeira e a todo mundo que estava mobilizado nessa situação toda aí. Olha, vamos falar de água aqui no Brasil Urgente, porque tem a questão das restrições da retirada de água nos períodos de escassez, né, para cidades abastecidas pelas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Devem começar a valer a partir do fim do mês, né? Regras que foram apresentadas ontem pela Agência Nacional de Águas. A reportagem é da Kátia Saqueto. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. O sufoco já dura meses. Tenta economizar em tudo, né? Economizar no tempo de banho, né? Economizar na hora de lavar uma louça, né? Fechar a torneira enquanto ensaboa, né? E não lavar quintal, né? Nem pensar em lavar quintal, né? A rotina de Antônio Carlos é apenas um exemplo do que acontece no interior de São Paulo. Santo Antônio de Posse é um dos 40 municípios que enfrentam o racionamento. Ao todo, quase 70 cidades do estado sofrem com a falta d'água. O córrego que abastecia a cidade está com apenas 1 metro de profundidade, por isso a estação de tratamento tem que ser desligada todos os dias e religada à noite. Para amenizar a situação, o município recorreu a represas particulares em Amparo, cidade vizinha. Mas a água só deve chegar em 2 ou 3 dias e tem prazo para acabar. Pelo menos por 2 ou 3 semanas sem chuvas dá para aguentar. Depois disso fica um pouco complicado, a não ser que chova, né? Para tentar preservar o nível das bacias, a ANA, Agência Nacional de Águas, apresentou novas regras para a captação em parte do interior de São Paulo. O documento estabelece um estado de alerta para as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Toda vez que as medições detectarem níveis críticos, as cidades terão que reduzir ou suspender as captações por algumas horas do dia. A medida deve atingir cerca de 5 milhões de pessoas. São mais de 60 cidades abastecidas pelo chamado Consórcio PCJ, formado pelos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Todos esses rios dependem da vazão do Cantareira, responsável por parte do fornecimento de água à Grande São Paulo. Hoje, o sistema caiu de novo e chegou a 10,2%, já contando com o segundo volume morto. O Alto Tietê registrou 6,9%. O Guarapiranga, que fornece água a quase 5 milhões de pessoas, está com menos da metade da capacidade de um ano atrás, apenas 34%. Não há ainda um consenso entre nós, entre a Agência Nacional de Águas e o governo do estado, de como proceder a uma retirada de água no sistema Cantareira para o próximo período. Vamos ver se agora, nesse processo inclusive de negociação acerca das obras que foram apresentadas pelo governador, é possível também se chegar a um consenso em relação às regras de operação do sistema Cantareira para São Paulo, que ainda não existe. As regras começam a valer nos próximos dias. Necessitamos de ajuda, não de restrições, de ajudas para projetos, para ações, e uma coisa que ainda não foi feita, que para a Grande São Paulo principalmente,
seja comunicado que existe uma escassez. As pessoas precisam entender o seguinte: a mesma água que vem para Campinas vai para São Paulo através da retirada do sistema Cantareira. Os nossos rios nascem no sistema Cantareira. O Piracicaba, o Jaguari, o Capivari nascem, né, lá no sistema Cantareira, na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Essa água é reservada, um volume é liberado para a região de Campinas, para a região do PCJ. A maior parte dessa água vai em direção a São Paulo para abastecer a capital paulista. O que propõe, né, essas medidas a partir do momento de escassez de água? Que não seja liberada mais água do sistema Cantareira para a nossa região e que nós aqui da região de Campinas retiremos menos água, né, dos rios aqui da região, o Atibaia, o Jaguari, o Capivari, o Piracicaba. O que isso vai provocar? Pelo menos segundo a Sanasa aqui em Campinas, se quando o rio aqui baixar não puder tirar mais água do Cantareira, vai ter racionamento de água aqui em Campinas. E é a primeira vez que se admite isso, viu? É a primeira vez que se admite isso. Aliás, uma constatação do próprio diretor técnico da Sanasa, o Marco Antônio dos Santos. Essa decisão ainda não é oficial, ainda depende, né, dessas análises e discussões que estão sendo apresentadas pela ANA, pelos órgãos que fazem a regulação do uso da água, mas pode até acontecer a partir do fim de novembro. Porque se não tiver chuva, o rio Atibaia não chegar a um patamar que possibilite a captação aqui em Campinas, não vai vir mais água do sistema Cantareira, meu camarada. E sem essa água não há como regular a vazão aqui na região de Campinas, não há como se retirar água, né, suficiente para o abastecimento da cidade de Campinas, sendo necessário o rodízio. O problema é que em São Paulo a água continua sendo distribuída, né? E o questionamento nesse momento é o seguinte: em detrimento, né, do abastecimento em São Paulo, face à redução de captação na região de Campinas, ou seja, prejudica-se a região de Campinas ao invés de prejudicar a região metropolitana de São Paulo, é a disputa pela água, que, aliás, é debate aqui na nossa região há pelo menos uma década. Chegou o momento mais crítico, chegou o momento mais crítico. Então, há necessidade de um entendimento entre as partes para que não haja prejuízo somente de uma área ou somente de uma fatia da população, para que se faça uma discussão ampla, né, diminuindo a captação na região metropolitana de São Paulo, né, ao mesmo passo em que se faz a redução aqui. Agora, não dá para tirar de Campinas e mandar só para São Paulo, velho. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Aliás, desde o início da crise hídrica, só para você ter noção, a Sanasa aqui em Campinas perdeu 15% do faturamento, algo em torno de 90 milhões de reais. E adivinha o que vai acontecer, velho? Eu disse ontem aqui no Brasil Urgente. A empresa vai solicitar à agência reguladora do PCJ o aumento na conta de água, o aumento na tarifa da água. Esse índice de reajuste ainda não foi definido, mas a informação foi confirmada pelo presidente da Sanasa, o Arlide Lara Romeu, que falou com exclusividade a jornalista Zezé de Lima, lá na Rádio Bandeirantes. Deixa eu ouvir o que ele falou aí. Está pleiteando aumento de tarifa? Então, olha, isso faz parte. Quanto que a Sanasa está Vamos ver lá o que a agência vai... Mas já fez o pedido para a Ares? Ainda não. A agência vai ver mais. O que nós precisamos ter em mente, né, cara é não ter água. Cara é não ter água. Sem dúvida, tá, isso daí. Todo mundo diante desse quadro concorda. Então, Zezé, e nós precisamos nos conscientizar, tá? Que nós precisamos tratar do esgoto, não dá mais. Saneamento é saúde, meu Deus, tá certo? Uhum. Como é que você pode pretender que a periferia, uma criança tenha saúde lá com o esgoto a céu aberto? Isso não... Mas no caso de aumento de tarifa seria só para o ano que vem. Para janeiro, fevereiro, quer dizer, o ano passado foi em janeiro quando teve o aumento da tarifa. Ela tem vigência anual. O ano que vem, diga-se de passagem, 2015, que bate a nossa porta, né? Faça-me o favor, nós não temos água, vai aumentar o custo da água. Brincadeira, velho. Deixa eu ver as imagens do Sistema Anhanguera Bandeirantes, porque tem a saída para o feriadão,
Muita gente vai prolongar o feriadão amanhã, sexta-feira, sábado e domingo. O movimento nas rodovias que cortam a nossa região, começando pela chegada a São Paulo. Tanto pela rodovia dos Bandeirantes quanto pela Anhanguera, apesar do tráfego intenso, não há registro de congestionamento. Boa condição para o motorista agora na Anhanguera e na Bandeirantes. Você está vendo aí os quilômetros 13 da Bandeirantes e 13 da Anhanguera, no acesso à marginal do Rio Tietê, em São Paulo, agora sem dificuldades para o motorista. É um bom momento para quem segue viagem, pelo menos no acesso à capital paulista, hein? Se bem que a partir de agora o trânsito deve ficar intenso, hein? Ah, já começou, olha o motorista indo para São Paulo. Quilômetro 47 agora da Bandeirantes, você vê que tem um trânsito mais intenso. Esses veículos vão chegar no gargalo da marginal e vai parar tudo. Região de Campinas, no 103 da Anhanguera, o trânsito carregadíssimo. Tanto para quem segue no sentido Campinas, quanto para quem segue no sentido do interior. E tem informação de acidente, hein? Daqui a pouquinho a Fernanda Marion vai atualizar para a gente um acidente envolvendo ao menos 3 veículos, sendo um deles um caminhão pequeno. Não há informação sobre feridos, mas no 103 da Anhanguera o trânsito lento em função do reflexo ainda deste acidente. No acesso ao Rodoanel não há dificuldades. Essa é a entrada de Jundiaí, olha. Na altura do quilômetro 58 da Anhanguera, o acesso à Avenida Jundiaí tem trânsito lento, o motorista também enfrenta dificuldades por ali. No 109 da Anhanguera, no trecho entre Campinas e Sumaré, trânsito carregado. Mesmo assim, o motorista ainda não para na região de Campinas, mas a tendência é do trânsito piorar a partir de agora, hein? No 19 da Bandeirantes, no trecho de serra entre Jundiaí e São Paulo, não há dificuldades não, trânsito fluindo de forma intensa, mas normalmente, assim como no 103 da Bandeirantes, já no trecho entre Campinas e Hortolândia, com boas condições de visibilidade. Agora não tem chuva e nem há previsão de chuva. Acabei de falar que os motoristas vão começar a chegar em São Paulo, né? Que estava boa condição. Uma ova, velho. Olha lá, começou a parar o trânsito. Dá uma olhada no canto esquerdo do seu vídeo ali. Parou pela Bandeirantes, a melhor opção continua sendo agora a Anhanguera, mas mesmo assim o trânsito vai piorar. Daqui para frente vai piorar, hein? Não é um bom momento para pegar a estrada, não. Cá entre nós, hein? Não é um bom momento para pegar a estrada, não. Pega depois das 9 da noite, depois das 9 da noite, que a condição deve melhorar um pouco. Vem comigo aqui, olha. Em Itatiba, bandidos abordaram um motorista de um caminhão que parou na rodovia Romildo Prado. Um dos homens foi detido porque estava fugindo com a carreta, aliás, com o cavalo, né? Porque a carreta foi abandonada. Situação muito semelhante àquela que nós mostramos na semana passada, em que houve aquela perseguição pela rodovia do